A paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor Jesus, amado, agradecendo por este dia e pela oportunidade que Ele nos está concedendo de aqui estarmos para aprendermos a palavra do Senhor conjuntamente. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, obrigado, Senhor Deus, por este dia que Tu nos concedeste, pelos livramentos que nos deste neste dia, Senhor, e por tudo quanto tens feito por nós até a presente data, meu Senhor, porque sabemos que estamos em Tuas mãos, só Tu, Senhor, para nos dar vitória. Senhor, nos guarda, nos ajuda, nos abençoa e prepara a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra, para que possamos ter crescimento espiritual, Senhor. Assim, ajuda-nos em tudo, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, estamos na lição número 6 já, 9 de maio de 2021, onde o assunto da lição é nos falar a respeito do ministério de apóstolo. Como sabemos, muita gente se intitula apóstolo por aí, e nós sabemos que não é um apostolado como antigamente, como principalmente a dos discípulos. E é isso que nós iremos estudar nesta lição de hoje. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ficar atentos ao que o escritor nos fala nesta lição. O texto áureo nos diz lá de Efésios capítulo 4, versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Observe, irmãos, que quem fez isto foi o próprio Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e assim sucessivamente para profetas, evangelistas e pastores e doutores. Glória a Deus. Isso quem fez foi Jesus, viu, irmãos? A verdade prática, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, isto que nós iremos estudar, não é? A partir de agora, deste capítulo aqui, desta lição. Então, nós vamos estudar exatamente sobre isso, porque vamos falar exatamente dos dons ministeriais. Até agora falamos dos dons espirituais, e agora, então, vamos falar de dons ministeriais, irmãos, não é? Eles são indispensáveis ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Neste estudo, o texto básico para referência é o capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Pois bem, irmãos, os dons ministeriais, eles confundem-se com aqueles a quem Deus lhes concede. Se alguém é chamado para ser evangelista, ele mesmo é um dom. Assim como a função de evangelizar é um dom. E é Deus que concede aos que podem ser chamados de homens dons à igreja. Por isso, o apóstolo Paulo diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Então veja que, realmente, então o primeiro dom que nós iremos estudar realmente é o de apóstolo. Glória a Deus. A introdução, irmão, vem nos falar exatamente. A partir da lição desta semana estudaremos os dons ministeriais. Veja bem, nós estávamos estudando os dons espirituais, agora são os ministeriais, né? Distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. Tem Efésios 4:13. Inclusive aqui na nossa leitura bíblica em classe. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Então, de acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais, irmãos. São 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 5 os dons ministeriais. Glória a Deus. E o irmão pode ler a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 a 29. Então veremos quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor.
ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Porque a sequência lá do 11, irmão, é exatamente esse, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Pois bem, então nós temos que observar exatamente isto, não é? Então, irmãos, quais são os dons ministeriais? Acabamos de falar deles, não é? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Pois bem, então depois, nós vimos aqui que o colégio, o primeiro tópico fala do o colégio apostólico, né? Então veja que o dom ministerial ele ainda continua acontecendo hoje, né? Continua em plena vigência, certo? Então o colégio apostólico, o termo apóstolo, o dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolo, apóstolos, origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. Então apóstolo é enviado, irmão. Alguém remeteu aquela pessoa a ir fazer uma devida coisa. Então ele foi enviado para fazer. Então a palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, ou seja, um mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador. Com autoridade, poder, graça e amor. Essas coisas têm que estar presentes, irmãos, na vida do apóstolo. Então não vamos dizer aqui, qualquer um pode ser apóstolo. Pode, se o Senhor permitir. Veja bem, não é por vontade humana, e sim por vontade de Deus. Aleluia. Então veja, que quando ocorre por vontade humana, irmão, sempre acontecem problemas, porque a pessoa não está capacitada realmente, apenas aprendeu livros, né? Nos livros, mas não teve a aprovação divina. Muitas vezes não foi nem batizado com o Espírito Santo, não existe poder na sua vida, não busca oração, quer dizer, então é um apóstolo despreparado, certo? Então vem aqui, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Jesus Cristo foi um apóstolo nato, então ele foi enviado para estabelecer o seu reino na terra. Mas como ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele disse, e comissionou então os 12 para que fossem verdadeiros apóstolos e então disseminassem a palavra do Senhor, né? Então veja que realmente foi desta forma. Ele mesmo chamou os 12. Ele tinha muitos discípulos, irmão, porque ele era seguido por multidão, ou multidões no caso. Mas ele chamou apenas 12 para estar diretamente com ele. O colégio apostólico, não entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem. Ô glória! A mensagem do Evangelho a todo o mundo, como está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Não é? Como os irmãos já conhecem, eles deveriam levar o quê? A palavra de Deus. Correto? Pois bem, então de acordo, irmãos, vamos ver aqui Mateus, eu vou ler apenas isso para os irmãos. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28 e versículos 19 e 20. Então vamos ver aqui que a palavra do Senhor nos diz. 19.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ô glória! Olha aí, irmão. Então, ele mesmo chamou esses discípulos, esses 12, e conclamou que eles fossem realmente seu representante. Então, de acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério, quando o estabelecimento da igreja em Atos 1, 20, 25 e 26. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, Lucas, capítulo 24, e versículo 49, irmãos. Vamos observar, então, a palavra do Senhor. Aqui em Lucas, no capítulo 24, e versículo 49. Observemos, então, o que aconteceu aqui neste episódio. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Eles teriam que ser revestidos de poder. Receber, então, o Espírito Santo em suas vidas, meus irmãos. Então, veja que a singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava. Lá em Mateus 4, 25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Glória a Deus. Não é? Em Mateus 10, 1, nos diz o quê? Vamos ver aqui. E em Lucas mesmo, capítulo 6, Lucas, capítulo 6, e versículo 13, nos fala assim, desta maneira. Glória a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Chamou discípulos, meu irmão. Ele tinha vários, né? Ele não tinha apenas 12. Ele tinha vários discípulos, mas ele chamou apenas 12, não é? E deu-lhes o nome de apóstolo. Veja bem, o que está escrito na palavra de Deus, né? Então veja que é a palavra do Senhor que nos ensina. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Isso quase um período de 3 anos, meu irmão. Conviveram com Cristo ali, ó, lado a lado. Dormiam onde ele dormia. Comiam o que ele comia. Entendeu? Quer dizer, participavam de tudo que Jesus participava, eles estavam ali, conjuntamente com ele. Glória a Deus. Então veja que eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, né? Andaram com Jesus durante todo o seu ministério e receberam autoridade do Senhor. Em João, capítulo 20, irmãos, vamos ler aqui, no Evangelho de João, né? O capítulo 20, glória a Deus, capítulo 20, versículo 21 a 23, que nos diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ó glória! Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Olha aí, irmão. Deu autoridade aos 12 para perdoarem pecado. Coisa que era só Jesus Cristo que fazia. Certo? E hoje em dia, só ele tem condição. Nenhum mais recebeu essa ordem de perdoar pecado. Eu posso perdoar uma coisa feita contra mim, pelo irmão, ou por uma outra pessoa, por um conhecido ou desconhecido.
Eu posso perdoar aquela falta que foi cometida contra mim, mas não o pecado das pessoas, os pecados que elas cometem durante suas vidas. Eu não tenho poder para fazer perdoar, só Jesus tem. Mas ele deu esse poder, ele atribuiu esse poder aos 12, não é? Aos 12, como está aqui na palavra. Então os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Aleluia. Então observe que são atribuições diretas dadas aos apóstolos. Então eles eram o colégio apostólico, os 12, não é? Eram o colégio apostólico. O apóstolo Paulo, irmão, o apóstolo Paulo também foi um apóstolo, não é? Vamos ver aqui esse tópico aqui sobre Saulo e sua conversão. Ele foi um judeu de cidadania romana. Ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana. Por isso ele era o quê? Um poliglota, não é? Ele falava a língua dos judeus e falava também o latim, certo, meu irmão? Então veja aqui, ele era uma pessoa muito educada, ele foi educado aos pés de Gamaliel. E também ele era também um importante mestre do judaísmo. Está lá em Atos 22, 3 e 25, versículos 3 e versículo 25. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Então esse era Paulo. Entretanto, a caminho de Damasco em busca dos cristãos que havia fugido, devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 22. Irmãos, por favor, leiam sua Bíblia, para terem uma noção melhor do que foi isto. Então, a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, ele passou a ser o quê? Um perseguido. De Saulo, o fariseu, ele passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Que coisa maravilhosa, irmão. Olha a transformação que houve na vida deste homem. Pois bem, então, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, irmão, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. Um tratado teológico lindo. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica. O apóstolo do gentio levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está lá em 2 Timóteo 4,7. Agora só restava ele o quê? Receber o quê, irmãos? A coroa de glória. Oh, glória! Aleluia! Combateu o bom combate, sofreu. Assim como ele fez também os cristãos sofrerem na época, porque ele perseguiu, mas agora ele também passou a ser perseguido, né? Ele foi um perseguidor, mas agora ele foi sofrer por amor a Cristo. Então o menor dos apóstolos, ele se considerava o menor. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como um que é nascido fora do tempo, o menor de todos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele, ressurreto, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, como está escrito lá em Gálatas 1, 6 e ao 24, e 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, irmãos, como diz lá em Gálatas 6 a 10 e 2 Pedro 3, 14 e 16, as igrejas plantadas por ele eram selo do seu ministério apostólico. Não vai observar isso, encontrar em 1 Coríntios 9, 2. Eu não vou ficar lendo, irmãos, as referências, porque leva muito tempo. Então os irmãos façam um favor de observar essas referências em suas casas, na sua Bíblia, na sua própria Bíblia, não é? Então veja que, agora no tempo atual, meu irmão, a apostolicidade no tempo atual, muitos até mudam, né? Achando que ser apóstolo é ser mais do que um pastor. Irmãos, atualmente, o apóstolo, sabe quem é? É o irmão que é missionário. Por quê? Porque ele é enviado a outras terras longínquas, a lugares que ainda não foram desbravados e que as pessoas não conhecem Jesus,
E essas pessoas são enviadas, os missionários, porque eles primeiro são preparados através de um estudo teológico profundo. Aprendem também idiomas, né? Tornam-se poliglotas, porque vai ser necessário, para onde eles forem, entender a língua de onde eles vão estar colocados, né? E então, vou conhecer os costumes daquele pessoal, como se vestem, como comem, como procedem. Vai ter que aprender a respeito do costume daquele povo, para chegar ali e não passar vergonha, não é? De cometer gafes grandiosas aí. Então ele já sai daqui preparado. Além disso, ele vai ter que dedicar tempo aprendendo a palavra de Deus, vai ter que dedicar tempo lendo a palavra do Senhor, vai ter que dedicar tempo em oração, que é assim que ocorre nos seminários teológicos, certo? Pelo menos nos que eu conheci. Só era dessa forma. Havia tempo para orar e orar bastante. Cultos sendo realizados pelas pessoas que estão ali no seminário, né? Ganhando alma para Jesus, saindo para pregar. Era dessa forma, meu irmão, que se fazia nos seminários. Eu creio que ainda se faz. Então veja que então as pessoas passam tempo aprendendo a palavra e se dedicando ao Senhor, tendo sua vida consagrada, colocando no altar, para após isto, sim, serem enviados por meio de uma igreja para irem levar a mensagem. Então os missionários podem ser considerados apóstolos atuais, apóstolos hoje em dia, não é? Porque eles vão se preparar para isto, aprender realmente na fonte, que é a Bíblia Sagrada. Pois bem, no sentido estrito do termo de apóstolo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se apresentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso lá em Mateus 19, 28. E os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Está escrito em Apocalipse 21, versículos 12 a 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica, né? Então, por exemplo, tem na Igreja Católica, né, meu irmão? Dizem que o Papa Pedro foi o primeiro Papa e que os outros são sucessores de Pedro, né? Mas aqui a lição está nos informando que essa sucessão aí dos apóstolos não existe, dos apóstolos originais. Então, apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta, então, a vigilância do dom ministerial de apóstolos. Olha aí, existe o dom ministerial de apóstolo, capacitados por Deus. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. E entre estes se chama Paulo e Barnabé, né, que era apóstolo aos gentios, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Está lá em Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento, irmãos, e no primeiro século da igreja, ou seja, quando a igreja nasceu, veja bem, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Observe, dom ministerial, certo? A pessoa tem um dom para se dedicar ao trabalho, sair pregando a palavra, e ela busca poder para a sua vida, para que ela também possa representar bem, não é? O seu apostolado. Então veja, o ministério apostólico atual, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Veja aí o que está falando. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, J. Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg, Vamos saber que Daniel Berg veio, irmão, ficou lá no Pará.
não conhecia nada, era sueco. Ficou lá pregando a palavra de Deus. Hein? Foi onde ele começou. Depois ele partiu mais para o centro, foi chegando para o sul, aí já foi conhecer lá para a banda de São Paulo, essas coisas. Mas até então onde ele começou foi lá no norte, lá no Pará. Então veio, irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Mas mesmo assim, meu irmão, ele nem se intitulava apóstolo. Não. Nós vemos hoje as pessoas querendo, porque querem ser colocados como apóstolos. Mas você sabe como é que a Bíblia retrata, meu? Por exemplo, Moisés, que foi um homem abençoado grandissimamente por Deus. Por acaso ele recebeu o título de rei, de majestade, recebeu o título de apóstolo? Não, meu irmão. Como é que ele era tratado? Como servo de Deus. Aleluia. Hein? Mantinha-se na sua humildade, um homem cheio do poder de Deus. Né? O Senhor operava milagres e maravilhas através dele, ali naquele deserto. Mas nem assim ele quis ter um título grande para querer fazer o seu nome, não. Ele era simplesmente denominado servo. Aleluia. Louvado seja Deus. Procure na sua Bíblia, irmão, lá no primórdio, a respeito de Moisés. Veja como é que ele era tratado, não é? Então veja aqui. Inclusive aqui mesmo, cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Que todos eles, meu irmão. Nós somos o quê? Servos do Senhor. Não importa o título terreno que você tenha. Você pode ser um governador, um presidente, pode ser o cara mais alto da corte, mas para Jesus, no ministério de Cristo, você vai continuar sendo servo. Jesus mesmo, irmão. Ele se fez servo por nós. Hein? Jesus sendo o Criador do mundo, dono de todas as coisas. Ele mesmo se colocou como servo. Entendeu? Veja aí a humildade de Cristo. Então, e nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo, irmão. Título não leva ninguém para o céu. Você entendeu? Título aí e tal. Não. O que importa é o que você faz para o Senhor, o que você faz na obra do Senhor. Isso jamais será esquecido por Ele. Está lá na sua presença. Está tudo anotado, irmão. Veja que antes do computador, Deus já tinha o computador dele lá. Que ele anota tudo, ele sabe de todas as coisas. Tudo é anotado. Até uma lágrima, meu irmão, que você derrama, está lá na presença do Senhor, meu irmão. É isso que nós temos que observar. Então nós não temos que estar nos intitulando e se servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com esmero, com esforço, para que a obra do Senhor cresça nessa face da terra. Importa que Ele cresça e que a gente diminua, glória a Deus. Possamos ser humildes, meu irmão. Não vamos querer... Há pessoas que, porque são pastores, já se consideram donos de igreja, se consideram superiores aos outros. O Senhor não mandou isso. Ele mandou que nós nos tornássemos o quê? Inferiores. Deixa os outros se intitularem grandes. Continue ali, que o Senhor está vendo tudo, não é? E nós vamos herdar com Ele no céu, meu irmão, onde as ruas são de ouro e cristal. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, meu irmão, então que nós possamos ficar com esta palavra. A conclusão nos fala nos moldes do Colégio dos 12. O ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Se intitular apóstolo para ficar atrás de um púlpito aqui na cidade, não é apóstolo não, é um pastor. Está coordenando o quê? O rebanho do Senhor. Está apacentando as ovelhas do Senhor. Agora os que estão saindo, indo desbravar, indo abrir trabalhos, irmão, como foi aberto antes,
não é? Pelos desbravadores que não tinha igreja evangélica no país. Eles foram desbravadores, vieram e abriram igreja, fundaram igrejas, e hoje nós vemos aí essa imensidão de evangélicos. Fruto de quê, meu irmão? Do trabalho daquelas pessoas lá atrás, dos verdadeiros apóstolos de Cristo, que eram revestidos de poder, vinham só com a cara e a coragem, que não traziam fortuna não, meu irmão. Eles não traziam fortuna no bolso, entendeu? Vinham com a cara e a coragem. Vinham aqui pregar o evangelho, vieram e foram bem-sucedidos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o evangelho nos alcançou e hoje estamos aqui, pela misericórdia de Deus, que Ele é longânimo e misericordioso para conosco, não é? E se nós resistimos a essas coisas da vida, se nós estamos de pé ainda, é porque Deus é misericordioso e tem cuidado de nós, aleluia. Então, irmãos, a respeito do ministério de apóstolo, vou deixar aqui para os irmãos os seguintes pensamentos aqui das perguntas. Segundo as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, quantos e quais são os dons ministeriais? Falei bastante. 5 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, define o termo grego apóstolo. Ele origina de onde, irmão? De apóstolem, que diz respeito ao quê? Enviar, remeter. Então, apóstolo é enviado, né? Paulo foi enviado aos gentios, certo? Cristo falou com ele ali quando ele caiu, meu irmão, disse: Paulo, a quem tu persegue, né? Aí queria saber quem era, né? Então ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Eu sou Jesus. Se apresentou para ele: Jesus a quem tu persegues, Paulo. Então veja, ele conversou com Jesus, teve encontro com Jesus, sofreu com Jesus e ainda teve experiência com Jesus, porque logo de imediato ele não enxergava nada. Passou 3 dias cego, onde ele não comeu, não bebeu, né? Até que ele foi enviado aí à casa de um certo cidadão, não é? Cheio do Espírito, para que ele fosse curado. Pois bem, meu irmão, leia lá na palavra do Senhor que o irmão vai entender bem isto. Pois bem, qual era a sua cidadania do apóstolo Paulo, irmão? Ele tinha o quê? Cidadania romana, porque na realidade ele era judeu. Então, de acordo com a lição, irmãos, ainda existem aqui apóstolos, nos moldes do colégio dos 12, não, né? Mas, todavia, existe o quê? O dom ministerial de apóstolo. Dom ministerial, onde chega, funda igreja, constrói igreja, desbrava, né? O irmão observa que tem pastores, por exemplo, que são assim. Chegam no lugar, fazem templos bonitos, suntuosos e deixam lá. Não é deles não, deixa lá, aí vai para outro campo, né? Pelo menos era dessa forma. Hoje em dia que já estão se perpetuando nas igrejas aí, mas antes não era assim. Pois bem, então de acordo com a lição, irmão, ainda existe apóstolos, né? Ainda existe sim, não no molde dos 12, mas sim, ou seja, então não existe apóstolo na realidade. O que existe é o dom ministerial de apóstolo. Na atualidade, irmão, quem são os verdadeiros apóstolos? Os missionários. Aleluia. Bom, o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos ajudar, e que possamos então permanecer firmes no Senhor Jesus, firmes fiel à sua palavra, né? Cumpridor dos nossos deveres cristãos, e que nós possamos assim permanecer até que Ele venha, ou até que nos chame para a sua glória. Pois bem, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta lição maravilhosa, em que vem nos esclarecer, Senhor, a respeito do apostolado. Senhor Deus, creio que assim nós recebemos a Tua palavra, guarde em nosso coração, Senhor Deus amado, que possamos ter crescimento espiritual. Nos ajude em tudo, a nossa família, aos nossos familiares, aos familiares dos nossos irmãos que estão nos assistindo, a cada um, as suas próprias famílias, ó Deus. Abençoa grandemente, supre a necessidade de cada um, Senhor, pois Tu sabes quais são, e assim abençoa grandemente a cada um, ajudando em tudo, Senhor, curando as enfermidades, suprindo as necessidades materiais e espirituais, fazendo isto, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. E assim ser conosco, Jesus, em tudo, e desde já te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.